ou na galera que já tá fechando? Você decide aí. Vou começar pela parte boa. Vai, o repertório é seu. Boa. Bom dia, Gata Show. Bom dia pra você que nos acompanha pela Verdinha e pela TV Diário. O Fortaleza segue nessa busca pelo mercado da bola, procurando por nomes que vão compor o elenco. E tem um que já tá quase certo de chegar, além do José Herrera. José Herrera já é do Fortaleza. Falta agora formalizar a proposta pelo Adam Barreira. Ele que é paraguaio, o atleta que tem passagens pela seleção paraguaia, tem boa expectativa em relação à chegada dele. E aí, com isso, fica faltando poucos detalhes para que o Fortaleza formalize. 85% das chances de que ele esteja aqui no Tricolor de Aço. E é um ponto importante a ressaltar, já que ele vem com esse papel de centroavante. E ontem, quando nós trouxemos aqui Sérgio Papelim falando um pouco sobre essas expectativas, quem seriam essas peças, os perfis das peças que o Fortaleza procura, ele se encaixa justamente nesse perfil do camisa 9 do Fortaleza, que é o que o Tricolor de Aço busca neste momento, já para somar ali ao lado de Lucero e também do Daverson. Adam Barreira, que tem esse em relação aos valores e percentuais que nós vamos trazer aqui dentro do programa também, é importante ressaltar. Isso, o Fortaleza quer adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta. Ele tem 28 anos, essa primeira informação começou a ser veiculada pelo jornalista Germán Garcia e nós aqui do Diário do Nordeste afunilamos e fomos atrás de mais detalhes para você. No início de 2025, ele esteve ali pelo Al Rayyan do Catar. Por lá, era emprestado, retornou à equipe argentina que ele estava, que é o River Plate, e aí com isso foi encerrado no final de junho, já dando mais uma vez essa possibilidade e abertura ao Fortaleza a contratá-lo. Barreira tem 17 jogos, 6 gols e 1 assistência, além de, como nós já ressaltamos, a participação na seleção paraguaia. Mais um atleta que, se chegar ao Fortaleza, tem esse requisito de ter participação na seleção do país de origem. Gata Show. Nadinha, vamos por partes aí. Então você tá vendo aí na tela, quem tá no rádio, a gente tá falando sobre o Adam Barreiro. Ele vem aí, expectativa, né, que foi feita uma proposta aí, cerca de 19 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta. 28 anos. Bandeira, a faixa etária tá diminuindo, ó. Só não tá diminuindo a nacionalidade, né, dos homens. E vai aumentar. Aí, você fala espanhol, aí, não? Bandeira? Você não fala espanhol, não, Bandeira? Amiga, eu tenho até um ponto estrangeiro sobre pra isso. 10, o Voivoda tá chamando a todo mundo. Eu Fala. tenho um ponto sobre isso. Ontem estivemos pelo Fortaleza, conversamos com o Tomás Pochettino, inclusive você acompanha detalhes sobre essa entrevista aqui. E aí, conversando com algumas pessoas, a gente fez esse questionamento em nome do torcedor, que sempre fala, mas por que tantos atletas estrangeiros? O que nos foi dito é que os atletas que o Fortaleza busca interesse geralmente já tem mais de 7 jogos cumpridos e para a Série A já são perfis que já são descartados. Os que não cumpriram 7 jogos, na leitura do clube, não tem interesse porque se não estão cumprindo 7 jogos na equipe que estão, é porque não surgem para o momento de urgência do Fortaleza. Por isso, a busca pelo mercado internacional, já que são peças que por lá estão sendo bem utilizadas e podem agregar dentro do Tricolor de Aço. Aí eu trago um questionamento sobre esse ponto. Trazido, Fernandinha, se a quantidade tem um número X de estrangeiros e tem 9 por partida. 9 por partidas e tem uma quantidade já extensa de estrangeiros e alguns que não estão sendo utilizados, trazendo mais, tem uma questão chamada planejamento, né, João Bandeira? E a gente Esse planejamento ele foi muito bem feito, porque pelo visto eu tô vendo que a engrenagem ainda tá sendo apurada, arrumada. E a gente consegue entender o seguinte, o Fortaleza tem apostado em jogadores estrangeiros, a gente brinca aqui, mas claramente é um direcionamento, né, desse departamento de futebol, desse momento que o clube vive, e aí a gente pode abrir um debate enorme com o torcedor. Pô, e aí, é melhor procurar um jogador de segunda prateleira no mercado sul-americano ou um jogador de segunda prateleira no mercado brasileiro? Né? A gente pode abrir esse debate, mas claramente hoje o que o Fortaleza faz é firmar contratos com esses jogadores, né? Promessas do futebol sul-americano, na intenção de vender, na intenção de utilizar eles também como moeda de troca, também como um ativo do clube. Só que aí tem seus riscos, como toda contratação. Longe aqui da gente ser o detentor da verdade. Tem seus riscos. Né? Quando o Fortaleza faz mercados e sucessivamente
contratando jogadores estrangeiros, negociando com valores de contratos longos, com cláusulas contratuais cada vez mais altas, claramente ele está dando um sinal de que quer usar esses ativos para ter vendas futuras, né? Ele não quer um jogador que venha apenas e resolva na temporada. Ele quer um jogador que venha, resolva na temporada, mas que ele possa fazer dinheiro com esse atleta. Até agora, poucas vendas grandes o Fortaleza consolidou. A gente pode fazer um levantamento também disso. Tem muitas promessas para serem vendidas. O Fortaleza encara o próprio Kevin Andrade como uma joia que está sendo lapidada, que ele pode vender a qualquer momento, porque é titular de seleção venezuelana. Então, assim, é uma jovem promessa. Então, o Fortaleza tem várias promessas no time que ele imagina que pode vender, que ele imagina que pode ganhar dinheiro com esse time. Pode dar certo essa tática? Sim, não, talvez. O que a gente vê agora, para o momento que o torcedor espera, é um time que resolva dentro de campo. Não adianta de nada você fazer um planejamento, porque eu vou contratar esse jogador para daqui a 2 anos eu vender ele a preço de mercado. Esse papo aí é para quem faz investimento em bolsa de valores, em outro tipo de corretagem aí. O Fortaleza é um time de futebol. O Fortaleza precisa contratar jogadores que cheguem e resolvam. O Fortaleza precisa contratar jogadores que tenham um aporte do Vojvoda, que ele utilize esses jogadores e que o Fortaleza tenha resultados bons de campo. Não adianta de nada daqui a 2 anos o Fortaleza dizer, fizemos a maior negociação da história, vendemos o Kevin pro futebol inglês. Kevin Andrade vendido pro futebol inglês. O que ele entregou ao time? O que até hoje ele entregou ao Fortaleza? Quais foram as chances que o Kevin fez? Eu tô citando o Kevin porque eu não quero nem entrar no mérito dessas contratações aí que podem vir, podem render. Mas o Fortaleza se orgulha muito de dizer que o Kevin é uma moeda que a gente pode vender para qualquer mercado que a gente vai ganhar. Certo, mas de futebol, o que o Kevin já entregou? É diferente da venda do Hércules. O Hércules, sim, entrou no time, mostrou resultado, foi importante para a campanha do Fortaleza histórica, fez gol do Maracanã contra o Flamengo, foi crucial em partidas na Arena Castelão e aí foi vendido para o Fluminense. É isso que eu falo, não adianta de nada. Depois o Fortaleza tá dizendo, fizemos bons negócios, vendemos os ativos do clube, certo? Mas no futebol, no campo, o que é que o atleta entregou? Eu acho que nesse momento, para a situação atual do Fortaleza, o pensamento tem que ser, precisamos contratar de forma para resolver o problema, para suprir os gargalos. Quem é que vem pro meio ali, para quando o Vojvoda não precisar usar mais o Zé Wellison, quem é que tá ali no meio? Quem é que vem no meio para suprir uma carência que não tá dando certo no ataque? É isso que o torcedor tem que olhar. Tempo de contrato, valor, quantos anos, isso aí, para esse momento, pouco importa, Denise. Fernandinha, tem mais informações, hein? De quem tá saindo, quem tá saindo não, né? De quem ainda nós ventilamos saindo, aqui, né? Ventilamos aqui de contratações. Sair vai, que é o Dylan Borreira, a gente já confirmou, só Isso. precisa de mais detalhes. Mas tem de mais interesses do Fortaleza. E tem um nome que particularmente, se der certo, Gata Show, eu acho que vem pra somar, que é o Santiago Solari do Racing. Ele, que é um ponto também de interesse do Fortaleza para fazer essa contratação. O atleta que tem contrato até o final de 2028 por lá, mas se o caso o Fortaleza queira, só aceita a venda à equipe do Racing. Foi assim que nós apuramos. Várias outras propostas foram feitas em relação ao nome do atleta, mas o Racing só aceita se for vendido. Ele, na época que foi comprado pelo Racing, lá pelo Huracan, pelo Defensa e Justiça, feito pelo valor de 3 milhões de dólares. E aí, em 2024, fez um bom campeonato, jogou aqui na Arena Castelão, jogou também lá no Ed Cilindro, fez gol aqui, jogando em Fortaleza, e é um nome que tem muito respaldo dentro do futebol argentino, jogou muito bem, oferecia, e aí essas ofertas do Racing em relação à venda, é o que o Fortaleza precisa analisar em relação a o que quer investir em relação a trazer para dentro do elenco. Em 2025, ele fez 20 jogos, tem 4 gols e 2 assistências, Gata Show. Show de bola, Fernandinha! Mais um argentino, viu, gente? Santiago Solari. Esse não é meu primo, não, viu? Será, hein?
Vou já atrás, sabe? O Santiago é E um atrás nome, né? É, o nome dele é Santiago. É, o meu é sobrenome. Porque senão eu ia pedir um dinheirinho pra ele, viu? Olha a árvore genealógica, né? Eu ia já dar um golpe aí, viu, Santiago Solari? E mas tem mais, hein, Fernandinha? Tem mais, tem muito mais. Tem também uma sondagem o colombiano. Ele que é o Mais outro Jorman estrangeiro. Campuzano. Ele está atualmente na equipe do Boca Juniors. O Fortaleza, neste caso, foi só uma sondagem. Ele estava emprestado ao Atlético Nacional, encerrou o contrato de empréstimo e já se reapresentou ao Boca. E aí, o que é que acontece? Nesse processo de negociação, o Atlético Nacional, que já tinha o atleta, faz o interesse de compra de cerca de 1,5 milhões de dólares. O Boca Juniors quer 2,5 milhões. E tem interesse em contratar o atleta, que tem contrato até o final de 2026, porque negocia Marino e Inestrosa. E aí, com isso, quando essa negociação acontecendo, a saída do atleta seria um respiro nos cofres do clube e também facilitaria para a posição que viria o Inestrosa. Só que aí, com esse valor e também com o Atlético Nacional na marcação, fica ali no meio do caminho se o Fortaleza quer ou não continuar nesse processo. Mas que há essa sondagem, isso a gente consegue apurar e espera mais para ver se o Fortaleza vai avançar em relação a essa disputa aí com o Atlético Nacional da Colômbia. Eita, tem mais Argentina, amiga? Tem. Tem mais estrangeiro? Não tem nenhum brasileiro pra sondado, não, aí o Fortaleza? Agora tem recuo. Vai. Tem recuo. Tem o Rodrigo Echeverria. Nós falamos aqui no programa que o Fortaleza tinha um interesse, ele que está no Leão do México. No começo, quando nós conversamos, a proposta feita para vender de 4 milhões de dólares, convertido na moeda para 21,9 milhões, mas esse valor aumentou, Gata Show. Ficou para 6 milhões, e aí quando a gente converte, vai para mais de 32 milhões de reais. Ah, é loucura. E aí o Fortaleza recuou, é um valor que fica acima do esperado. Não dá pra pensar nisso mais à frente. E aí, por isso que o Tricolor de Aço caminhou umas casinhas pra trás em relação ao atleta que tinha o interesse de vir. Ele sinalizou o interesse de estar no Fortaleza, é amigo de Kusevich, mas o lado financeiro pesou bastante nesse recuo em relação à contratação do Echeverria. Nesses clubes, não é desmerecendo não, mas esses clubes Leão, esses clubes Atléticos, pedindo um absurdo, parece que é uma realidade tão assim absurda. Mas aí vamos lá, Quem é o Denise? Leão do México? Mas vamos lá, Denise. Quando você se propõe a buscar um mercado estrangeiro, você está se propondo a negociar em dólar. O câmbio hoje é 1 para 6, né? Acho que o dólar tá 5,50. Vamos fazer 1 para 5, vamos arredondar. Então, assim, quando você se propõe a negociar no mercado sul-americano, você vai pagar em dólar. O Fortaleza hoje negocia em dólar. Então, assim, 6 milhões de dólares, a moeda deles é o dólar americano. Se pra gente fica 30 milhões, 15 milhões, o problema é nosso, que a gente que tá negociando em dólar. Sim, entendeu? sim. Então, assim, uma coisa é você chegar e negociar com o time brasileiro, que você vai negociar em real. A sua moeda local é real. Então, assim, os clubes vendem um jogador na moeda deles é 6 milhões. O Fortaleza vai pagar 30 justamente por ter a conversão. É isso o detalhe. É isso que pega. Então, assim, quando você faz esse tipo de negociação, você tem que ter muita bala na agulha. Você tem que ter muita consciência do que você vai gastar. Porque se um atleta que sairia por 15 no mercado nacional, na cotação em dólar vai para 30. Ontem a gente comentou aqui, um jogador que o Fortaleza contratou, que eu destaquei por 13 milhões, não foi, Fernando? Isso, 13 milhões. Então, assim, o Fortaleza está contratando jogador de segunda prateleira do futebol americano, do futebol sul-americano, por 13 milhões, 14 milhões. Um time pediu 30, ele recuou. Então, assim, é uma enxurrada de dinheiro, uma enxurrada de grana para contratar esses estrangeiros, porque você não negocia na moeda corrente do país. Nossa moeda corrente é o real. Então, você vai ter que negociar em dólar, o pagamento é em dólar. Então, assim, o Paul Fernandes, para felicidade, eu acho, do departamento financeiro, abriu mão do salário, abriu mão do tempo de contrato e saiu numa boa, sem pedir multa, sem pedir... Entrou no consenso, no né? consenso ali, no acordo com o time. Aliviou demais os cofres, porque o Paul Fernandes era também um jogador com altos salários, com uma pegada muito mais forte também em dólar. Então, assim, é o risco que você assume quando você faz essa negociação com o câmbio de outro país. O que é que o torcedor tá achando dessa movimentação de mercado, hein, minha gente?